O Caibalion, edição definitiva e comentada. Um estudo da filosofia hermética por William Walker Atkinson, escrevendo como Os Três Iniciados. Introdução e edição de Philip Deslip. Capítulo 8. Os planos da correspondência. Assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. O Caibalion. O segundo grande princípio hermético implica a verdade de que há uma harmonia, uma afinidade e correspondência entre os diferentes planos de manifestação, vida e existência. Esta afirmação é uma verdade porque tudo que o universo contém, as mesmas leis, os mesmos princípios e as mesmas características se aplicam a cada unidade ou combinação de unidades de atividade, conforme cada uma manifesta seus fenômenos em seu próprio plano. Para fins de conveniência de pensamento e estudo, a filosofia hermética considera que o universo pode ser dividido em três grandes classes de fenômenos conhecidos como os três grandes planos, a saber: 1. O grande plano físico. 2. O grande plano mental. 3. O grande plano espiritual. Essas divisões são mais ou menos artificiais ou arbitrárias, pois a verdade é que todas elas não são senão graus ascendentes da grande escala da vida, cujo ponto mais baixo é a matéria indiferenciada e o ponto mais elevado, o espírito. E além disso, os diversos planos se interpretam, tornando impossível fazer uma distinção clara e segura entre os fenômenos superiores do plano físico e dos fenômenos inferiores do plano mental, ou entre os fenômenos superiores do plano mental e os fenômenos inferiores do plano físico. Enfim, os três grandes planos podem ser considerados como três grandes grupos de graus de manifestação da vida. Embora os objetivos deste pequeno livro não nos permitam entrar numa discussão pormenorizada ou de uma explicação do tema desses diferentes planos, a essa altura, parece-nos apropriado fazer uma descrição geral do mesmo. A princípio, podemos examinar a pergunta tantas vezes feita pelo neófito que deseja ser informado sobre o significado da palavra plano, termo que tem sido usado com muita frequência, porém muito mal explicado em muitas obras recentes sobre o ocultismo. A pergunta é geralmente feita mais ou menos desta maneira: um plano é um lugar que tem dimensões ou é simplesmente uma condição ou um estado? E a ela respondemos: não, não é um lugar, nem uma dimensão ordinária do espaço. Ainda assim, porém, é mais que um estado ou uma condição. Pode ser considerado como um estado ou condição, e apesar disso, um estado ou condição é um grau de dimensão, em escala sujeita a mensurações. Um tanto paradoxal, não é verdade? Todavia, examinemos a questão. Uma dimensão, como sabemos, é uma medição em linha reta, algo que se retorna a uma mensuração, etc. As dimensões ordinárias do espaço são comprimento, largura e altura. Ou talvez comprimento, largura, altura, espessura ou circunferência.
Mas há outra dimensão de coisas criadas, ou de medida em linha reta, conhecida tanto pelos ocultistas como pelos cientistas, embora estes ainda não a tenham designado pela palavra dimensão. E essa nova dimensão, que, a propósito, é a tão especulada quarta dimensão, é a norma usada para determinar os diferentes graus ou planos. Esta quarta dimensão pode ser chamada de a dimensão da vibração. Este fato é bem conhecido pela ciência moderna, bem como pelos hermetistas, que incorporaram em seu terceiro princípio hermético a verdade segundo a qual tudo se move, tudo vibra, nada está em repouso. Desde as manifestações mais elevadas até as mais baixas, tudo e todas as coisas vibram. Não apenas vibram em diferentes coeficientes de movimento, mas também em direções diferentes e de maneiras distintas. Os graus de frequência das vibrações constituem os graus de medição na escala de vibrações. Em outras palavras, os graus da quarta dimensão. E esses graus formam aquilo que os ocultistas chamam de planos. Quanto mais elevado o grau de frequência vibratória, mais elevado será o plano e mais elevada a manifestação da vida que ocupa esse plano. Assim, apesar de um plano não ser um lugar, nem ainda um estado ou condição, possui qualidades comuns a ambos. Teremos mais a dizer sobre o assunto da escala de vibrações em nossas próximas lições, nas quais examinaremos o princípio hermético da vibração. Contudo, não se esqueçam agora que os três grandes planos não são divisões reais dos fenômenos do universo, mas simplesmente termos arbitrários usados pelos hermetistas para facilitar o pensamento e o estudo dos diferentes graus e formas da atividade e da vida universal. O átomo de matéria, a unidade de força, a mente do homem e a existência do arcanjo são graus de uma escala, todos fundamentalmente iguais, com a diferença circunscrita a uma mera questão de grau e frequência de vibração. Todas são criações do todo e têm sua existência na infinita mente do todo. Os hermetistas subdividem cada um desses três grandes planos em 7 planos menores, e cada um é, por sua vez, também subdividido em 7 subplanos, todas as divisões sendo mais ou menos arbitrárias, interpretando-se com frequência umas nas outras e adotadas somente para facilitar o estudo e o pensamento científicos. O grande plano físico, com seus 7 planos menores, é a divisão dos fenômenos do universo, que inclui tudo que diz respeito às coisas, às forças e às manifestações físicas e materiais. Inclui todas as formas do que chamamos de matéria e todas as formas do que chamamos de energia ou força. Devemos saber, porém, que a filosofia hermética não reconhece a matéria como uma coisa em si, ou como categoria dotada de uma existência à parte, mesmo na mente do todo. Os preceitos ensinam que a matéria não é senão uma forma de energia, isto é,
uma energia numa baixa frequência de determinado tipo de vibrações. E, por consequência, os hermetistas colocam a matéria na categoria da energia e lhe atribuem 3 dos 7 planos inferiores do grande plano físico. Esses 7 planos físicos inferiores são os seguintes: 1. Plano da matéria A. 2. Plano da matéria B. 3. Plano da matéria C. 4. Plano da substância etérea D. 5. Plano da energia A. 6. Plano da energia B. 7. Plano da energia C. O plano da matéria A corresponde às formas da matéria em seus estados sólido, líquido e gasoso, como geralmente encontramos nos livros de física. O plano da matéria B compreende certas formas mais elevadas e sutis de matéria, cuja existência a ciência moderna só agora começa a reconhecer. Os fenômenos da matéria radiante em suas fases, energia radiante, etc., pertencem à subdivisão inferior desse plano menor. O plano da matéria C compreende as formas da matéria mais sutil e tênue, de cuja existência os cientistas comuns não suspeitam. O plano da substância etérea corresponde ao que a ciência chama de éter, uma substância de extrema tenuidade e elasticidade que impregna todo o espaço do universo e age como meio para a transmissão de ondas de energia, como a luz, o calor, a eletricidade, etc. Essa substância etérea forma uma relação conectada entre a matéria, assim chamada, e a energia, e participa da natureza de ambas. Os preceitos herméticos, contudo, ensinam que esse plano tem 7 subdivisões, como as têm todos os planos menores, e que, na verdade, existem 7 éteres e não apenas um. Imediatamente acima do plano da substância etérea está o plano da energia A, que compreende as formas comuns da energia conhecida pela ciência, tendo como subplanos, respectivamente, o calor, a luz, o magnetismo, a eletricidade e a atração, incluindo a gravitação, a coesão, a afinidade química, etc., e várias outras formas de energia indicadas pelas experiências científicas, mas ainda não nomeadas ou classificadas. O plano da energia B compreende 7 subplanos de formas elevadas da energia ainda não descobertas pela ciência, mas que a elas se refere como as forças mais sutis da natureza. São chamadas a se manifestar em certas formas de fenômenos mentais, graças aos quais esses fenômenos se tornam possíveis. O plano da energia C compreende 7 subplanos de energia tão altamente organizada que apresenta muitas das características da vida, não sendo, porém, reconhecida pela mente humana no plano ordinário de desenvolvimento, só estando disponível aos seres no plano espiritual. Essa energia é impensável para o uso do homem comum. Pode ser quase considerada como o poder divino.
Os seres que a empregam são como deuses, mesmo quando comparados com os tipos humanos mais elevados de que temos conhecimento. O grande plano mental compreende as formas de coisas viventes que encontramos o tempo todo em nosso cotidiano, bem como certas outras formas nem tão bem conhecidas, a não ser pelos ocultistas. A classificação dos 7 planos mentais inferiores é mais ou menos satisfatória e arbitrária, a menos que acompanhada de explicações detalhadas que são alheias aos objetivos deste pequeno livro. Mas podemos muito bem mencioná-las. São elas: 1. O plano da mente mineral. 2. O plano da mente elemental A. 3. O plano da mente vegetal. 4. O plano da mente elemental B. 5. O plano da mente animal. 6. O plano da mente elemental C. 7. O plano da mente hominal. O plano da mente mineral compreende os estados ou condições das unidades, entidades ou grupos e combinações das mesmas, que vitalizam as formas conhecidas por nós como minerais, substâncias químicas, etc. Essas entidades não devem ser confundidas com moléculas, átomos e corpúsculos, que são simplesmente os corpos ou as formas materiais dessas entidades. Assim como o corpo de um homem é a sua forma material e não ele mesmo. Em certo sentido, essas entidades podem ser chamadas de espírito e são seres viventes de um grau inferior de desenvolvimento, vida e mente, apenas um pouco mais que as unidades de energia vivente, que abrangem as mais elevadas subdivisões do mais elevado plano físico. Em geral, o pensamento corrente não atribui a posse de mente, alma ou vida ao reino mineral, mas todos os ocultistas admitem sua existência, e a ciência moderna evolui rapidamente e está muito perto de aceitar o ponto de vista do hermetismo no que diz respeito a esse assunto. As moléculas, os átomos e os corpúsculos têm seus amores e ódios, seus gostos e aversões, suas atrações e repulsões, afinidades e discordâncias, etc. E muitas das mais ousadas dentre as mentes científicas modernas já expuseram sua opinião de que o desejo e a vontade, as emoções e os dos átomos só diferem em grau no que diz respeito aos dos homens. Não temos aqui tempo ou espaço para tratar dessas questões. Todos os cientistas sabem que esse é um fato, e outros buscam confirmação externa em obras científicas mais recentes. Estas são as 7 subdivisões usuais deste plano. O plano da mente elemental A compreende o estado, a condição e o grau de desenvolvimento mental e vital de uma classe de entidades desconhecidas ao homem comum, mas com as quais os ocultistas estão familiarizados. São invisíveis aos sentidos ordinários do homem,
mas, não obstante, existem e têm sua parte do drama do universo. Por outro lado, seu grau de inteligência está entre o das entidades minerais e químicas, e, por outro lado, entre o das entidades do reino vegetal. Também há 7 subdivisões nesse plano. O plano da mente vegetal, em suas 7 subdivisões, compreende os estados ou as condições das entidades pertencentes aos reinos do mundo vegetal, cujos fenômenos vitais e mentais são muito bem compreendidos pelas pessoas de inteligência mediana. Muitas obras científicas novas e interessantes foram publicadas na última década sobre a mente e a vida das plantas. As plantas têm vida, mente e alma, assim como os animais, o homem e o super-homem. O plano da mente elemental B, nas suas 7 subdivisões, compreende os estados e as condições de uma forma mais elevada das entidades elementais ou invisíveis, tendo a sua parte na obra geral do universo, cuja mente e vida formam uma parte da escala entre o plano da mente vegetal e o plano da mente animal, com as entidades participando da natureza de ambos. O plano da mente animal, nas suas 7 subdivisões, compreende os estados e as condições das entidades, seres ou almas que animam as formas de vida animal, que nos são familiares a todos. Não é preciso entrar em detalhes sobre esse reino ou plano de vida, porque o mundo animal nos é tão familiar como o nosso próprio mundo. O plano da mente elemental C, nas suas 7 subdivisões, compreende as entidades ou seres invisíveis, como são todas as formas elementais, que participam da natureza da vida animal e da vida humana, em certo grau e certas combinações. As formas mais elevadas possuem inteligência semi-humana. O plano da mente humana, nas suas 7 subdivisões, compreende as manifestações da vida e da mentalidade que são comuns ao homem nos seus diferentes graus, graduações e divisões. A esse respeito, queremos salientar o fato de que o homem comum atual não ocupa mais que a 4ª subdivisão do plano da mente humana, e somente os mais inteligentes transpuseram os limites da 5ª subdivisão. A raça levou milhões de anos para alcançar essa posição, e ainda levará muito tempo para que ela consiga chegar à 6ª e 7ª subdivisões e, inclusive, que ultrapasse seus limites. Não devemos nos esquecer, porém, de que antes de nós existiram raças que passaram por esses graus e no fim chegaram a planos mais elevados. Nossa própria raça é a 5ª, como retardatários da 4ª, que pôs os pés no caminho. Contudo, há algumas almas avançadas da nossa própria raça que ultrapassaram as massas e passaram para a 6ª e a 7ª subdivisões, e um pequeno número de outras que foi ainda mais além. O homem da 6ª subdivisão será o super-homem, o da 7ª, o
sobre-humano. Você que gostaria de se aprofundar no seu despertar, acesse agora o link Cápsulas do Despertar na descrição desse vídeo. Você tem carro? Tem seguro? Que tal um plano que cabe no seu bolso? Que inclusive cobre orçamentos de outras seguradoras, caso o seu plano esteja próximo de vencer e precise renová-lo. Mande mensagem no WhatsApp que deixarei na descrição desse vídeo. Gostaria de acessar dicas preciosas para faturar dinheiro usando as suas redes sociais? Eu utilizo e super recomendo o curso Garimpo Digital do professor Marcos Trombetta. Interessado? Acesse o link na descrição desse vídeo. Gostaria de participar do meu grupo de transbordo Destrave Sua Prosperidade no WhatsApp? Acesse o link que deixarei na descrição do vídeo. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe, comente o que você achou deste vídeo. Se inscreva no canal para ajudar no crescimento dele. Assim, o conteúdo chegará a mais pessoas. Ative o sininho para receber notificação quando eu compartilhar vídeo novo. Faça parte do meu grupo no Telegram, pois lá eu compartilho os conteúdos novos. Conheça também os meus outros canais aqui no YouTube. Deixarei os links dos outros canais na descrição e também o link para acessar o meu grupo do Telegram. Gratidão por assistir. Grande abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.